É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Historicamente, a pauta de combate à corrupção pertence às esquerdas. Marx já dizia que o capitalismo corrompe burgueses e operários. Contudo, nos últimos anos, é a direita que tem se apropriado aqui no Brasil das narrativas de combate à corrupção. Mas por que isso tem ocorrido? E como a direita roubou as narrativas de combate à corrupção das esquerdas? Vamos conversar para entender essa história hoje? No imaginário de boa parte da população brasileira, todo político, sem exceção alguma, é corrupto. Nós sabemos que isso não é verdade. A corrupção ela é inerente ao sistema capitalista e a corrupção está presente no empresariado brasileiro, por exemplo. Não dá para a gente esquecer do caso da Odebrecht. E olha que se não fosse o Sérgio Moro para recuperar judicialmente a empresa, ela nunca voltaria a ser o que foi um dia. Aliás, o judiciário também é corrupto. Só que a direita, ela adotou uma narrativa de combate à política para exatamente relacionar a velha política com a corrupção. E dessa forma ela se apropria da pauta, que historicamente sempre foi da esquerda, de combate à corrupção. Vamos pensar aí nas últimas eleições. Aqui em São Paulo, João Agripino Doria Júnior se elegeu por 2 vezes combatendo a velha política. Ele dizia que não era político, que era um gestor. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro com Wilson Witzel. Witzel se elegeu negando a velha política e com discurso de combate à corrupção. Ironicamente, 1 ano e meio depois, Witzel sofreu um processo de impeachment e perdeu o cargo, eu insisto, por corrupção. É preciso lembrar sempre que Witzel era um ex-juiz. Então a população, no auge ali da Lava Jato, da Operação Lava Jato, personificando juízes como grandes heróis, acreditou, por conta de toda essa narrativa da direita, que um ex-juiz seria o ideal para assumir o governo do estado do Rio de Janeiro, porque ele combateria a corrupção. Isso não aconteceu e Witzel ainda perdeu o cargo por corrupção. Então, a corrupção ela é inerente ao nosso sistema financeiro, político, econômico, que é o capitalismo. Agora, a direita ela fomenta essa perspectiva no imaginário da classe média, no imaginário dos mais pobres, e isso tem dado certo. Cabe à esquerda, portanto, se apropriar do discurso de combate à corrupção e também de assumir a política. Afinal, não existe isenção. Quem se apresenta como não político é político. Essa é a grande questão. Cabe às esquerdas brasileiras, às esquerdas aqui do Brasil, observarem o que está ocorrendo nos países vizinhos aqui na América Latina. Vamos lembrar aqui do Peru, de Pedro Castillo. Castillo é um socialista, foi um candidato de esquerda que venceu a eleição presidencial do Peru. E Castillo adotou nos seus discursos, nos debates em que participou, a narrativa de combate à corrupção. Aliás, esse era o ponto em que ele mais tocava quando se referia a Keiko Fujimori, que ficou presa durante 1 ano por corrupção, e o seu pai, como eu falei no vídeo anterior,
está preso, condenado a 25 anos de prisão. Castilho assumiu, adotou, recuperou a narrativa de combate à corrupção no Peru e venceu as eleições. Isso significa que de tomar de volta o discurso, as narrativas de combate à corrupção é suficiente para vencer o pleito eleitoral? Evidentemente que não, mas esse é um compromisso que as esquerdas aqui no Brasil precisam assumir. A política é a saída. Demonizar a política não é o caminho, como a direita tem feito e tem se beneficiado por conta disso. E a direita age dessa maneira exatamente a partir do momento em que ela fomenta no imaginário da população que todo político é corrupto. E ela o faz isso porque domina, porque detém o monopólio da discussão em relação ao combate à corrupção. Vamos mirar aí o exemplo do Peru, vamos mirar no exemplo do Peru, no exemplo do Uruguai também com Pepe Mujica, que chegou ao poder combatendo a perspectiva da corrupção, combatendo a corrupção de forma ampla, apontando a corrupção na sociedade uruguaia. Vamos mirar então nos exemplos. É necessário mirar nos exemplos tanto do Peru quanto do Uruguai e tomar de volta a narrativa que historicamente sempre pertenceu às esquerdas, que é de combate à corrupção. Quero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial